A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz para a partir de agora levar até você com muito carinho o nosso programa Cristo Vive. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor, jornalista, pároco da Paróquia Santíssima Trindade, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, bom dia nesse terceiro domingo do Advento. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia a todos os amigos ouvintes. Domingo da alegria, domingo de contemplarmos que o Senhor está perto, o Senhor está próximo, Ele vai chegar. Nós estamos no tempo do Advento, renovando a nossa esperança, na certeza do cuidado divino, da intervenção do Senhor, da salvação que o Senhor vai operar em nossa vida, e já estamos prestes a celebrar o Santo Natal. É tempo de preparação, uma preparação exterior, uma preparação interior, e na preparação interior é muito importante a Eucaristia, participarmos da Santa Missa nesse domingo. Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora já tiveram essa graça, já ouviram a voz do Senhor na sua igreja, canta, rejubila de alegria, pois o Senhor está próximo, o Senhor está perto. E assim, nesse clima de esperança, vamos iniciando esse nosso domingo, dia do Senhor, nessa certeza de que a salvação está perto. É verdade. Amigo ouvinte, dada a importância, a relevância dessa ação muito bonita e concreta da Casa Betânia, pelas Irmãs da Divina Misericórdia, mais precisamente da coordenadora da Casa Betânia, a irmã Ana Paula, nós vamos repetir um material muito importante, muito belo, e eu faço a pergunta, você sabe o que é a Casa Betânia? Qual o trabalho que elas desenvolvem aqui em Anápolis, acolhendo pessoas não só de Anápolis, mas de outras regiões? É um trabalho importantíssimo. E sobre isso, nós vamos ouvir agora a irmã Ana Paula sobre essas realidades. Irmã Ana Paula, da Divina Misericórdia Comunidade, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Paulo Amparo, Padre Paulo Henrique e queridos ouvintes que estão na nossa escuta. Sou a irmã Ana Paula, irmã franciscana da Divina Misericórdia. Falo aqui hoje em nome da Casa de Acolhimento Betânia. Estamos aqui hoje para compartilhar com vocês, caros ouvintes, da iniciativa que foi mobilizada pela diretoria da instituição e pelas Irmãs da Misericórdia, que tem a proposta de uma ação entre amigos, que tem como finalidade arrecadar fundos para a reforma estrutural da Casa Betânia. Já é sabido pela comunidade anapolina que nossa casa, a Casa Betânia, ela acolhe pessoas com estigma da AIDS. E que estes acolhidos, todos esses acolhidos residem na casa em regime de longa permanência e lá recebem tratamento adequado para suas necessidades e debilidades em consequência dessa enfermidade que lhes acometem. A instituição não tem fins lucrativos e depende muito de parcerias para a realização da obra. E haja visto que existem muitas exigências a serem correspondidas, e especialmente a de organização sanitária e estrutural. Então precisa a gente sempre estar respondendo em conformidade com aquilo que são as exigências da saúde. Então, por isso, essa iniciativa de reparos e manutenção predial. E é exatamente acreditando na boa-fé e sensibilidade daqueles que nos escutam e conhecem a obra que nós viemos apelar que se junte a nós nesta empreitada. Nós sabemos que sozinhos nós não podemos, mas somando as forças da comunidade, a obra que não é nossa e é de Deus pode ter uma resposta positiva a esse apelo. Então, o pedido é que nos ajude a divulgar
essa ação entre amigos, este feito, adquirindo a rifa no valor de R$10, que está sendo propagada nas redes sociais e também no modo de carnês. Nós vamos vender em bilhetes também. E o sorteio acontecerá no dia 16 de fevereiro do ano que vem. A premiação principal é de uma moto Honda Bi 0 km. Então, aqueles que querem nos ajudar, que divulguem essa iniciativa, que adquiram o bilhete, e aqueles que não conhecem, que venham para poder conhecer a obra, para juntar forças a nós. Paz e bem, Deus Pai. Muito bem, o nosso muito obrigado, irmã Ana Paula, parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolvem aí na Casa de Acolhimento Betânia. Então, amigos ouvintes, essa ação entre amigos custa apenas R$10 e você concorre a uma moto Bis 0 km. Maiores informações, como a própria irmã disse, vocês podem entrar nas redes sociais da Casa Betânia, como também você pode ligar no 62 99907 2083, repetindo 62 99907 2083. E tá aí uma sugestão, por exemplo, associando ao Natal que já está chegando, ainda estamos no Advento, né? Não vamos atropelar as coisas, como diz o nosso bispo no último programa, mas você pode às vezes ser mais simples, mais modesto nos presentes de Natal, se é que você vai dar para alguém, e de repente essa diferença financeira, padre, adquirir vários ingressos, né, vários talões, né, cupom dessa ação entre amigos, e estar colaborando com a Casa Betânia. Seria um gesto de atitude fraterna, de caridade para a Casa Betânia, para esses irmãos aidéticos, portadores do HIV, que estão ali e têm essas necessidades, padre. Exatamente, Paulo. É tempo do Advento, é tempo da caridade, né? Os cristãos, de modo especial nesse tempo, exercem a sua partilha, a sua solidariedade. Afinal, nós contemplamos que o Senhor esvaziou-se de sua glória, né? O Senhor partilhou, veio a esse mundo, né, em condição de pobreza, e partilhou, né, aos pobres, né, a sua riqueza a nós. E nós também devemos partilhar da nossa riqueza com as pessoas, né, ajudar, mesmo que tenhamos pouco. É importante partilhar, né? Deus sempre age, né? Deus sempre multiplica, Deus sempre nos dá condições para que a gente possa ajudar as pessoas que mais precisam da gente, as instituições também. É verdade, estamos aqui na Rádio Franciscana. Um abraço ao Frei Melitão, ao Frei Lúcio, ao Frei Claro, ao Padre Luísios e próprio São Francisco, né? Dando o que se recebe. E é muito melhor você ter a oportunidade de doar do que estar necessitando de doações, ok? Então vamos ver essas realidades e, por que não, ajudar a Casa Betânia. Lembrando que, como a irmã diz, essa renda será em prol, né, de benefícios ali na estrutura da casa, porque a gente sabe que as leis são muito rigorosas no que diz respeito à casa de acolhimento, né? A estrutura, as paredes, instalação, parte hidráulica, piso, higiene, etc. E a igreja sempre preza e sempre prezará e sempre fará, que é seguir as leis vigentes. Então, a Casa Betânia, o que ela está precisando e querendo é justamente isso, se adequar às exigências da vigilância sanitária e de outros órgãos também de fiscalização, ok? Você pode ser esse grande colaborador e benfeitor. Mas, padre, na última segunda-feira, lá naquela paróquia lá de Alexânia, nós tivemos uma missa em ação de graça por 7 anos de ordenação sacerdotal de vários sacerdotes, e dentre eles, Vossa Excelência. Pois é, Paulo, tivemos essa graça de, na última segunda-feira, rezarmos juntos, né? Tantos padres que foram ordenados nesse dia, há 7 anos atrás, na nossa catedral lotada. Era o encerramento do ano jubilar da Diocese, 50 anos, né? Você se lembra bem daquele dia bendito. E assim, renovamos hoje o nosso sim, a nossa disposição em servir a Deus. Foi uma celebração muito, muito linda, festiva, e vamos, né, caminhando, servindo a Deus,
contando com a graça dele, né, o socorro do Espírito Santo para exercer a nossa missão, né? Os padres estão esparramados, né, em muitas regiões, né? Tem muitos padres ordenados, o padre Rafael que está na paróquia Bom Pastor, o padre Diego no Santuário de Santo Antônio, o padre Cleiton na paróquia Nossa Senhora de Fátima, o padre Max na paróquia Nossa Senhora das Graças, o padre Newton em Cocalzinho, né, o Alisson é vice-reitor do seminário, o padre José está na paróquia Rosa Mística, eu estou na paróquia Santíssima Trindade, o padre Tiago e o padre Bruno na paróquia São José, lá em Jaraguá, o padre Danilo também está na paróquia Nossa Senhora de Fátima, o padre Erondi em Jaranápolis, né? Então são esses sacerdotes que foram ordenados com a graça de Deus, né? E queremos perseverar até o fim, por isso contamos com as orações de vocês. Rezemos, né, sempre pelos sacerdotes, para que possam ser fiéis àquilo que o Senhor espera deles. É verdade. E o padre anfitrião, né, padre? Que acolheu todos vocês lá também. Exatamente. O padre Alan, né, que é quase um líder, né, dessa turma, organiza sempre as nossas confraternizações, nossas celebrações. Esse ano, por ser um ano especial, vamos celebrar lá, né, em Alexânia 7 anos. Né? Diz que tem a crise dos 7 anos, né, Paulo? E espero que essa crise passe longe. É verdade, Padre Alan, ele é oriundo ali da nossa paróquia de São Pedro, de São Paulo, em Anápolis. É um grande sacerdote em todos os sentidos. Além de ser bom, né, em administração dos sacramentos da Santa Igreja, também é um bom pescador e é muito bom de bola, isso é muito bom. Mas estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua Rádio Voz. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora nós vamos ouvir o vigário-geral da nossa Diocese de Anápolis, o padre Edmilson Luiz de Almeida. Padre Edmilson, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo, a bênção ao padre Paulo Henrique, e Deus seja louvado no coração de você, amado rádio ouvinte. Padre, graças a Deus, né, pela graça, pela misericórdia de Deus, o senhor já tem muitos anos de ministério sacerdotal, né, desde a sua admissão ali ao seminário, etc. Hoje o senhor, como vigário da nossa catedral, da nossa Diocese de Anápolis, eu penso que é muito possível, padre, perceber um amadurecimento em todos os sentidos das pastorais que nós temos aqui em nossa diocese. Um amadurecimento muito concreto, pautado sempre na palavra de Deus, na doutrina, na obediência à Santa Igreja, ao Senhor Bispo. Nós estamos vivendo uma realidade sinodal, Paulo Amparo. Essa realidade sinodal, celebrada no sínodo da sinodalidade, aqui na nossa diocese, sem cairmos, diríamos assim, em presunção, nós podemos manifestar o que é proposta da igreja, a finalidade da igreja, nós temos conquistado, graças a Deus, devido a uma caminhada de amor, de serviço, de total dedicação ao reino. Essa caminhada começou a ser construída com o primeiro bispo da diocese, Dom Epaminondas, que foi padre conciliar, participou do Concílio Vaticano II, e aplicou o adornamento do concílio nas áreas pastorais, nas estruturas da igreja, até então na Igreja Diocese de Anápolis, recém-criada. Ele implementou e envolveu e criou nos leigos o senso de responsabilidade pela igreja de uma forma extraordinária. Podemos até citar que, dentre tantas dioceses, a Diocese de Anápolis foi uma das primeiras do regional, se não a primeira, que teve ordenação de diaconato permanente, onde vires casados foram ordenados diáconos, participando aí do primeiro grau da ordem. Uma retomada, uma reconstituição ou uma reformulação do Concílio Vaticano II. Dom Epaminondas, portanto, ele soube aproveitar os leigos, deu força à igreja peregrina e os leigos se envolveram. Isso ecoa até hoje com senso de responsabilidade, de entrega e de envolvimento dos leigos nos diversos conselhos de administração, de pastoral, diversos serviços prestados à igreja, SEGME, EACC, diversos ministérios no serviço litúrgico, bem como movimentos e pastorais.
Depois, na sucessão, tivemos Dom Manuel Pestana Filho, que contou com o amparo, o apoio dos leigos, não menosprezou, não desprezou, porém, ele vem e cria o seminário diocesano. Numa luta extrema com dificuldades, a sua própria casa foi o seminário no início, ele dando aulas, como ele mesmo falava, eu era bispo de horas vagas, porque eu tirava muito tempo para formar os primeiros padres. E isso repercutiu de uma forma extraordinária. O seminário sementeira acolheu muitas sementes, essas sementes germinaram e deram frutos. Assim, um número, diríamos, suficiente de sacerdotes foram formados e ordenados na nossa diocese. Começou, portanto, então agora, somando a força dos leigos, bem como a realidade sacerdotal da presença daqueles que estão à frente agindo como Cristo cabeça, reformula ou formula totalmente um projeto, um plano de pastoral muito bonito, no qual a nossa diocese floresce, caminhando lado a lado, contando com a graça de Deus, o amparo dos irmãos e a realidade espiritual piedosa marcada pela vida dos sacerdotes que fomentaram e fomentam a vivência sacramental, onde o nosso povo, na sua espiritualidade, adora o Santíssimo Sacramento, reza-se o terço mariano, busca a Santa Confissão, busca a Santa Comunhão. É uma igreja viva, material e espiritualmente falando. Depois que cessa o mandato de Dom Manuel Pestana, a igreja nos envia Dom João Wilk, que na sua maneira de ser, embora estrangeiro, supervalorizou e valoriza e aproveitou as estruturas existentes na nossa diocese, a força dos leigos, a força dos sacerdotes, e agora ele implementa a cúria diocesana, constrói um novo prédio, faz com que a cúria se transforme de fato um cérebro da diocese com diversos organismos, funcionando, dando respaldo pastoral, espiritual, administrativo à nossa diocese. Muito bem, o nosso muito obrigado. Essa primeira parte que é o nosso vigário-geral da Diocese de Anápolis, Padre Edmilson Luiz de Almeida. E agora vamos ouvir a segunda e última parte com o Padre Edmilson. Ouçamos. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Nós podemos marcar, portanto, a caminhada da nossa diocese nesse perfil de sinodalidade. Não estamos para trás, estamos adiante. A força de Dom Epaminondas com os leigos, a força de Dom Manuel com os sacerdotes e os leigos, a força de Dom João com seu senso pastoral, administrativo, objetivo, técnico, baseado com a ajuda dos sacerdotes e dos leigos. Assim, a nossa diocese tem uma caminhada muito bonita, tem uma caminhada de precedente no avanço ao auxílio às famílias, à juventude, à sociedade. A igreja marca presença. Temos muito ainda o que conquistar. Se a gente pensa que já atingiu a maturidade suficiente, nós estamos retroagindo, porque Santo Agostinho fala que quem pensa que já está perfeito, ele retroage, porque quem para de lutar para crescer, retroage, volta, e nós não podemos. Por isso celebramos as assembleias diocesanas, assembleias paroquiais, sempre estudando novos planos de pastoral, lançando diretrizes, procurando dar às mãos o que a igreja tem vivenciado, motivado no mundo todo, vindo de Roma, dentro da nossa nação, vindo da CNBB, dentro do nosso regional. Caminhamos juntos, de mãos dadas, na nossa realidade, aproveitando tudo que a igreja nos propõe. Padre, até em cima disso, recentemente nós já tivemos a 18ª Assembleia Diocesana. Para quem teve a oportunidade de participar, Padre Edmilson, um clima muito tranquilo, uma linguagem única da igreja. Ali é um momento, eu diria, de reflexo de todas essas realidades que o senhor acaba de partilhar com os amigos ouvintes. Toda a Assembleia Diocesana ela é marcada pela caminhada sinodal. E ela é baseada no distintivo chamado comunhão e participação. A igreja tem essas estratégias, Para montar uma Assembleia Diocesana, ela usa o critério ético de ver,
julgar e agir. Constata problemas, observa os problemas, as necessidades, aí ela parte para uma ação. Para ela agir, ela conta com a ajuda dos diversos segmentos dentro de si, na diocese. Então vem os clérigos, vem os religiosos, vem os coordenadores de movimentos e pastorais a nível diocesano e os representantes de cada paróquia. Nessa assembleia, nessa convocação, baseados na sinodalidade, no ver, no julgar e no agir, todos participam. Na participação formam comunhão. E se tem comunhão nas decisões, podemos dizer assim, todos nós participamos com a nossa experiência, com as nossas contribuições, com as nossas limitações. Agora é determinado na presença do bispo, então nós abraçamos o plano pastoral. Sendo assembleia, tendo comunhão e participação, raras vezes existe assembleia sem conflitos, no sentido positivo, porque existem discussões, onde as pessoas discordam de ponto, discordam de outro ponto, às vezes tem provocações, mas tudo no sentido cristão é observado. E é bom muitas vezes opiniões opositoras para levar a gente à reflexão, analisar mais a nossa caminhada e ver onde estamos falhando, o que nós precisamos melhorar. Pois bem, toda diocese tem sua assembleia e quase toda assembleia é marcada por isso. Esse ano foi muito, mas muito extraordinário. Eu comentava com o Dom João, foi uma assembleia alegre, parecia que era assembleia festiva, porque existem assembleias festivas também comemorativas. Foi uma assembleia participativa, foi uma assembleia sem contrariedades. Eu até brincava também com o Dom João, falei, eu estou até com medo, uma assembleia passar tão boa como foi essa, com uma linguagem tão clara, tão bonita, tão objetiva. Do Antônio, arcebispo falecido de Goiânia, falava assim, sempre que a igreja se veste de roxo, ela padece. Ou seja, na quaresma ou no advento, né? Eu falei, o advento está chegando, tomara que a gente continue esse tempo de bonança, passando pelo esse advento até chegar ao Natal, sem nenhuma contrariedade de maldade ou de decepção em nenhum âmbito da diocese. Tá, fecha esse parênteses. Celebramos, portanto, a nossa assembleia. Como eu já disse, nesse espírito de comunhão e participação na sinodalidade, e tivemos resultados positivos. Foi um momento extraordinário de graça e de bênção para toda a diocese. Padre Edmilson Luiz de Almeida, vigário geral da nossa diocese de Anápolis, muito obrigado por partilhar essas informações aos ouvintes do nosso programa. Eu que agradeço, Paulo Amparo, a oportunidade de ter esse contato por esse meio de comunicação com os nossos diocesanos. Povo de Deus, amado de Deus, amante de Deus, que nós amamos muito. Por eles nos consagramos, como você falava no início da entrevista, né? 25 anos de padre, desde 1991, nessa caminhada, iniciando o seminário menor, sempre no espírito de conhecimento da caminhada dessa igreja diocesana, observando os sinais dos tempos dados por Deus a nós, e tentando sempre tirar o melhor para a glória de Deus e salvação das almas, o bem dos nossos irmãos. E também a própria salvação. São Bernardo, ele costuma dizer, o padre, ele deve ser um condutor da graça, como uma cânula, um canudinho que liga a graça do céu até os homens. Mas ele tem que ser também uma concha. A concha, a água ou a graça só não passa, ela se retém também. E quando ela permanece em nós e ela transborda, aí ela vai aos outros. Portanto, glorificando a Deus na vida pastoral, na consagração, no mundo de entrega aos Deus e aos irmãos, a gente tenta ser esse canal de graça e reter a graça de Deus também, buscando a própria salvação e a salvação de todos, assim a glória de Deus. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Edmilson. Padre, que bela analogia, desde Dom Epaminondas, passando por Dom Manuel, e até os dias atuais com Dom João Wilk. Então, se a gente vê essa diocese, graças a Deus, sempre avançando para águas mais profundas, com as suas pastorais, com seus grupos, com seus movimentos, nesse crescimento, nessa obediência, foi muito bonita essa analogia do Padre Edmilson, digamos assim, os porquês estamos nessa situação, Padre. Exatamente, Paulo, é muito interessante quando a gente vai até a Palavra de Deus, na Bíblia, perceber que essa pedagogia divina tem uma história
história da salvação, né? E nessa história o Senhor está sempre intervindo. O resgate que o Padre Edmilson faz vai nessa perspectiva de uma história da salvação operada aqui na nossa diocese, né? Cada bispo de uma forma, cada pessoa, né? Cada sacerdote também. E assim, nessas histórias, nós vamos, né, formando a história do povo de Deus aqui da Diocese de Anápolis. Louvamos ao Senhor, né, por essa caminhada. Muito importante essa avaliação, esse planejamento, né, que muitas paróquias fizeram agora nesse mês, nas suas assembleias paroquiais. E assim vamos em frente, servindo a Deus com alegria. Afinal, enquanto nós temos tempo, enquanto temos força, enquanto temos fé, sirvamos a Deus de todo o coração. É verdade. E agora nós vamos concluir o nosso programa falando com o nosso bispo diocesano já nesse terceiro domingo do Advento. O Natal já está batendo as portas. Vamos falar com o nosso bispo. Dom João, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Entrevista com o bispo. Bom dia, que o bem de Deus esteja sobre todos. Amém, Dom João. E é muito bom ver o senhor assim com a saúde muito boa. Mas, Dom João, nós gostaríamos que o senhor partilhasse um pouquinho a todos os amigos ouvintes desse grande jubileu da esperança proposto pelo Santo Padre, o Papa, e ao mesmo tempo também o convite para que no próximo dia 29 de dezembro, aqui na Catedral, onde nós teremos a abertura, a Diocese já com que abrindo as portas para esse grande pedido do Santo Padre. Sim, para mim, o jubileu sobre a esperança é um dos temas mais bonitos, porque as virtudes cardeais são fé, esperança e caridade. Nós falamos muito sobre a fé e sobre a caridade, mas, a meu ver, estamos falando pouco da esperança. Assim, de vez em quando, etc, etc. Mas não temos uma catequese mais profunda sobre o que é esperança cristã. Então, a nossa diocese se empenha, sob a sugestão do Papa Francisco, para fortalecer a nossa participação. São diversos temas. Nós queremos oferecer aos fiéis, às igrejas, que serão metas da peregrinação e metas de conquistar a indulgência plenária. Nós queremos reunir o povo, grupos diferentes, em torno desta ideia. Quando a abertura do Ano Santo será dia 29, quando o Papa vai abrir as portas das 4 basílicas em Roma. Neste jubileu não haverá abertura de portas nas dioceses, mas o Papa pede que seja uma abertura, que é iniciação solene. Então, como será aqui na parte da manhã, os padres, os fiéis, se reunirão na igreja de Sant'Anna, a mais antiga igreja de Anápolis. Lá faremos a oração e depois, em procissão, iremos até a catedral, onde terá oração na porta da catedral, simbolizando a nossa entrada no céu depois da caminhada na terra, com esta esperança de alcançar a comunhão com o Pai. Em seguida, junto ao batistério,
faremos a renovação das promessas do batismo. Então, será este rito. Depois, conforme o horário, teremos a Santa Missa. Eu convidei todos os padres para participarem e convido todos os fiéis de Anápolis e de outras cidades da diocese. Quem pode, venha com um carro próprio, de ônibus, venha de outros meios, pelo menos as delegações das pastorais e dos movimentos, para ser realmente o ato que proclama o início do Ano Santo. Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso bispo diocesano, Dom João Wilk. Padre, muito bom, muito tranquilo, muito sereno, partilhando com os amigos ouvintes e ao mesmo tempo também convidando-os para esse próximo dia 29 de dezembro, Padre. Com certeza será mais um dia daquele histórico, memorável em nossa diocese, tudo isso iniciando ali, como ele bem disse, na igreja mais antiga da diocese, a matriz da Senhora Santana. Exatamente, Paulo, um convite muito especial para o nosso bispo, foi designação do Papa Francisco, na bula que convocou o Ano Santo da Esperança. O Papa Francisco nos convida, a todas as catedrais do mundo, dia 29 de dezembro, último domingo do ano, fazer a abertura desse ano. Nós queremos estar lá ao redor de Dom João, do clero, do povo de Deus. Vamos sair da Santana às 10h30 da manhã e vamos em direção à Catedral Bom Jesus, nessa celebração que vai ser muito linda, certamente, muito marcante, com ritual próprio para esse dia, renovando a nossa esperança e caminhando firmes rumo ao Senhor. Padre, nesse terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, qual que é o recadinho básico do Senhor? Desejo a todos uma semana cheia da graça de Deus, que a gente possa se preparar com a novena de Natal, fazer a nossa boa confissão, nos mutirões de confissão que acontecem no decorrer de toda essa semana, que a gente possa estar de fato preparado para a chegada do Menino Jesus. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. E Ave Maria! Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.